Hoje eu vou contar uma história bizarra pra você. Que é isso? Isso porque a história da humanidade é cheia de coisas loucas e de histórias estranhas, e uma delas é a história do Tahari. Fica comigo. É claro. Olá pessoal, eu sou o Professor Vinícius, esse é o canal Super História e nós vamos para mais um vídeo muito interessante aqui. Eu já quero que você compartilhe esse vídeo aqui com aquele amigo, com aquela amiga sua que come, mas come muito. Sabe aquele que chega na ceia de Natal, de Ano Novo e arrasa com o negócio? Eu tô com fome, eu preciso de comer. Manda pra ele, pra ela, que eu acredito que eles vão se identificar. Sei. Se bem que eu vou falar um negócio pra você, alguém que alcança o apetite do personagem aqui da nossa história, eu acho muito difícil. Aham. Então, vamos à história. Certamente que sim. Tahari é o nome, ou talvez pode ser até o apelido, porque nós não temos os registros oficiais, de um soldado artista de rua francês. Ele nasceu em Lyon no século XVIII, em 1772, ali um pouquinho antes da Revolução Francesa. Faz tempo. Desde criança, ele mostrava ser muito diferente dos seus coleguinhas, tendo um apetite muito mais voraz do que qualquer outra criança ali da sua época. Eu fui feito pra comer. Quando Tahari era adolescente, ele comia até 1/4 de boi, o equivalente ao seu peso em um dia. É sério? Você já imaginou esse cara na sua ceia de Ano Novo? Nunca no Brasil, na vida da Terra. Os seus pais eram fazendeiros simples e não conseguiam sustentar uma criança, um adolescente desse jeito, que comia tanto assim. Não teve como. Eles mandaram o Tahari embora de casa. Sabe daqui, meu. E o Tahari foi pra vida bandida, que é o que sobrou pra ele, né? Ele não tinha muito o que fazer, ele foi roubar pra conseguir comer. Ladrãozinho. Seu ladrão. Ele se envolveu com uma porção de vagabundo, bandido pra tentar sobreviver, mas o crime não era muito a coisa do Tahari. O negócio dele era comer, mas ele não gostava de praticar crimes. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Então ele se tornou um artista de rua usando a sua principal habilidade, que era se alimentar abusivamente, né? E aí na rua ele comia de tudo pra entreter as pessoas. Ele comia desde cachetas de madeira, pedra, até animais vivos. Alguns ele engolia inteiro, assim, pra deixar o povo embasbacado mesmo com aquilo que ele fazia. Vai credo, é. Nessa época, ele tinha por volta de uns 17 anos, em 1789, estoura a Revolução Francesa. Tahari, patriota como ele só, se alista no exército revolucionário e quer participar desse momento tão importante para a história da França. Em 1892, alguns países começam a formar coalizões para lutarem contra a França revolucionária e o Tahari estava ali fazendo parte do exército. Agora, é claro que isso vai dar problema, né? No exército, ele também comia demais, porque ele era assim, ele comia demais onde quer que ele estivesse, ele comia muito. Às vezes, na sua cabeça já se formou a ideia de um cara assim enorme, né? De grande, pelo tanto que ele comia. Mas não, o Tahari era magrelo. Ele pesava cerca de 50 quilos. O negócio dele é que ele tinha uma pele muito elástica, sabe? Tem um relato que diz que a pele dele, quando ele tava assim com fome, mais apático, fraco, você podia pegar a pele dele e torcer em volta do corpo, assim, de tão elástica que era a pele dele. E quando ele comia, e comia muito, aí a barriga dele ficava igual um balão bem cheio, assim, preenchia toda a barriga dele. Era uma anatomia diferente, sabe, essa do Tahari. Que loucura. Foi no exército que pela primeira vez ele foi colocado à disposição de alguns médicos para estudarem o seu caso. E em certa vez esses médicos, para tentar entender um pouco como funcionava o Tahari, arrumaram para ele uma refeição que serviria para 15 pessoas se alimentarem. Ele comeu tudo de forma muito tranquila, o que assustou a equipe médica. E para fazer um teste com ele, aí eu já acho muita sacanagem, para fazer um teste com ele entregaram para ele um gato vivo. Ele comeu o gato, deixando para trás só os ossos, e depois ele vomitou os pelos e a pele do animal. E depois os médicos foram entregando cachorro, cobra, um enguia que ele engoliu de uma vez. É então que o general francês Alexandre Beauharnais teve uma brilhante ideia. Vamos colocar o Tahari para ser um espião. Ele pode passar no meio dos inimigos, se disfarçando de um camponês, e ele pode engolir informações confidenciais para levar para as nossas tropas. Olha aí que maravilha. É verdade.
quer dizer, às vezes não. O Tahar se disfarçou de camponês prussiano, mas logo eles descobriram ele. Isso por causa de algo muito peculiar do Tahar. Ele fedia demais, era difícil ele passar desapercebido em qualquer lugar. Alguns relatos dizem que era muito complicado você chegar a pouco mais de alguns metros dele por causa do odor, do mau cheiro que ele exalava, principalmente depois que ele comia. Ele fedia muito. Pensa na podriça que tá aqui. Oh meu Deus, tô aqui a pulso, não tô aguentando não. Oh meu Deus. Pensa no fedor, tem muito urubu aqui, ó. Urubu que só desgraça aqui, ó. Como alguém com essa característica passa desapercebido? Primeiro, uma pessoa raquítica, magrela. Segundo, uma pessoa que, por causa desse problema, fedia demais, era muito difícil, ele chamava a atenção pra si. Outra coisa que talvez você deve estar se perguntando até agora é, se ele era magro, pra onde ia tudo que ele comia? Ele tinha, coitado, um problema crônico de diarreia. Então era um pato, né? Ele ia comendo e já colocando pra fora. O exército prussiano descobriu o Tahar, pegaram ele, torturaram ele, deram um monte de chicotadas, fizeram ele colocar pra fora, né? E eles viram que a mensagem que estava dentro do organismo do Tahar era apenas um teste. O seu general queria apenas testar para ver se a mensagem ia chegar. Eu não acredito nisso. É claro que isso pesou muito para Tahar e ele ficou traumatizado. Quando ele voltou, ele procurou uma equipe médica para ajudá-lo nesse seu problema. Não perda de tempo. O pior disso é que quando ele pensava que resolveria sua dificuldade, na verdade ele descobriu algo ainda mais sério: o canibalismo. O sangue de Jesus tem poder! No hospital era comum Tahar cheio de fome se alimentar ali do lixo hospitalar e até mesmo do sangue de pessoas que ficavam ali. Os médicos achavam isso tudo muito interessante e não queriam que Tahar fosse embora do hospital. Pelo contrário, quanto mais bizarrice ele fazia, mais ele se tornava um objeto de estudo interessante para os médicos da época. Isso durou até que uma criança com pouco mais de 1 ano de idade desapareceu do hospital. E claro, todos os olhos voltaram-se para Tahar, que provavelmente devorou a criança. Ih, rapaz. Eu não te falei que essa história era bizarra? E ainda tem mais, gente. Depois disso, aí sim, ele foi expulso do hospital. O senhor deveria ser preso, né? Mas na época... Realmente. Foi expulso do hospital e teve que ir vivendo por sua própria conta mesmo, como na época da adolescência dele. 4 anos mais tarde, ele foi descoberto por um dos médicos que o haviam tratado em um outro hospital em Versalhes, já muito doente, com uma tuberculose muito avançada. Tuberculose essa que mataria Tahar aos 26 anos de idade. Terminou? Quando ele morreu, surgiu então a vontade de alguns médicos de abrirem o corpo dele, fazer uma autópsia para entender que cara era esse, como esse cara funcionava. Você é louco, cachoeira. Na época não era muito comum se fazer autópsia, era até considerado por questões religiosas um desrespeito, um pecado contra a pessoa que morreu. Mas por insistência de alguns médicos, a autópsia aconteceu. Quando abriram o homem, descobriram que ele tinha um estômago que tomava praticamente toda a cavidade abdominal. Além de ficar claro que a sua garganta era um cano onde passava tudo ali, uma coisa bem mais larga que qualquer outra garganta. A sua mandíbula se abria muito mais do que qualquer outra mandíbula comum. É por isso que ele conseguia engolir objetos e animais inteiros. E outra coisa que chamou a atenção era a quantidade de infecções que estavam por todo o seu organismo. Todos os órgãos dele estavam cobertos de pus, e se ele fedia muito enquanto ele era vivo, imagina a carniça do homem depois de morto, coitado. Oh meu Deus, não tô aguentando mais não. Oh meu Deus. Inclusive, a equipe médica paralisou os trabalhos porque não dava mais. A situação era muito difícil. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Agora diz aí, você curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e comentar aqui embaixo. Você já conhecia essa história? Você conhece alguma história parecida? Será que essa história é do maior glutão da humanidade ou alguém faz frente ao Tahar aí nessa briga? Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Eu espero que vocês tenham curtido e vou deixar aqui para vocês outros 2 vídeos muito legais. O primeiro falando sobre a história do Papai Noel, caso você não conheça, dá uma olhada aí, tá bem bacana, bem didático.
e o segundo aqui embaixo falando sobre o Natal durante a Primeira Guerra Mundial. O Natal parou a Primeira Guerra em 1914, uma história muito bacana. Nós nos veremos no próximo vídeo, então até lá!